muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso porque a gente não sabe que horas você vai estar assistindo esse programa. Mas já quero agradecer que chegamos ao nosso 10º programa. Bora, time! 10, capitã, faixa. Já vou falar quem que está conosco hoje. Mas antes, aquele pedido do quê? De se inscrever no canal, galera, de ativar o sininho, porque toda quinta-feira estamos aqui. E compartilhar. Por quê? Dar aquele like. Porque assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e aí manda para mais gente. E a nossa voz chega muito mais longe. E claro, siga a gente aí ó, nas nossas redes sociais, a embaixadora Milene Domingues. E dessa craque também, que agora sim vou apresentar a galera. Júlia Vergueiro! Aquela hora que o pessoal bota a palma. Ju, muito obrigada. Obrigada a você. Porque eu sempre falo aqui, a vida é muito corrida. E a Ju, ela ainda joga as horas vagas, que quase já não tem. Não dá nem pra chamar de hora vaga, né? É empresária, ela é uma amante do futebol feminino e é uma das pessoas que mais luta, assim. Eu falo assim, a luta porque é uma luta diária a gente tentar conseguir investidores, patrocinadores, pessoas que acreditem num projeto. A Ju, a gente vai contar a história dela, mas ela largou uma profissão que é uma profissão muito mais estável para seguir um sonho. E esse sonho virou realidade, está fazendo sonho de muitas outras meninas virarem realidade também. Então eu sei a correria que é, porque eu acompanho, tá aqui, tá ali, tá lá, assim, como assim? Ela não estava aqui no Brasil, mas ela já está lá em Londres, não, mas ela já está aqui não sei aonde. Eu falei, então essa mulher corre de um lado para o outro. Então muito obrigada por ter separado aí um tempo para conversar com a gente e contar um pouco da sua história e incentivar aí as pessoas a entenderem um pouco mais do futebol feminino nesse ano de Copa do Mundo. Baita ano. Eu que agradeço, de verdade. Eu acho que a gente escolhe as nossas prioridades, né? Quanto menos tempo a gente tem, mais a gente tem que priorizar. E aí eu jamais negaria um convite vindo de você, de verdade. Cheguei aqui brincando, Milene já aceitou tanto convite meu, gente, para tanta coisa. Então, um prazer enorme. Parabéns por esse projeto. Obrigada. Que seja um sucesso, que seja 10 de milhões que ainda venham por aí. Amém. Compartilhem mesmo, gente, porque é assim que a gente fica sabendo, quando a gente conta para os outros. Quando conta para os outros, né? Ô Ju, você, fundadora do Pelado Real. Pelado Real, aliás, é desde quando? 2011. Caramba, mas Ju. eu entrei em 2013. Tem muita gente que me conheceu depois, né, que acha, até coloca, às vezes, quando sai matéria, fundadora do Pelado Real. Eu não fundei o Pelado Real, ele foi fundado pela Bibi Martins, Sim. que foi minha sócia por um tempo, né, então eu entrei jogando, tipo, nossa, que legal, um lugar pra jogar bola, fiquei apaixonada, falei, gente, isso aqui é incrível, fui lá e insisti pra Bibi pra ser sócia dela, então eu entrei em 2013, mas o Pelado existe desde 2011. Nossa Arena, que é um lugar espetacular, mulherada, se vocês não foram, é um lugar que a gente, além de fazer os esportes que a gente ama e tudo, mas é um lugar que a gente se sente muito à vontade. Eu acho que uma das coisas que mais o futebol feminino, ao longo desses anos, a gente tenta estar pertencente a algo, se sentir jogando futebol que ninguém vai nos olhar diferente. E lá, de verdade, é um lugar que é independente, você conhece a pessoa naquele momento, mas virou sua família. Super. Eu acho que é sem julgamento e com a possibilidade de ser protagonista, assim, né? Então você percebe que as mulheres da nossa arena se sentem muito mais potentes, sabe? Eu consigo fazer coisas porque eu olho para o lado e tem outras mulheres fazendo. Então acho que dá uma sensação de poder e de oportunidade. Acho que a ideia do empoderamento, que a gente fala há tanto tempo, e essa palavra às vezes se perde um pouco, ela fica muito clara ali. Você ter o poder, se sentir com o poder para fazer mais coisas. É um lugar lindo, gente. Vale muito a pena. Tem um pôr do sol único, viu? Venha no fim da tarde. Tem tudo lindo, gente. E vários esportes. Porque não é só o futebol. Tem o futevôlei. Futevôlei. O beach tênis. Eu comecei a jogar beach tênis. E aí? Eu joguei 2 vezes já. E aí? Cheio de dor aqui, ó, no antebraço. Nossa, esse músculozinho que você não nem sabe que existe. Então eu achei que eu tava ruim, assim, de físico, não. Primeiro que só para segurar a raquete já é uma coisa difícil. O pessoal fala, não, o beach tênis é muito fácil. Nada é fácil, né, gente? Gente, é sempre um começo. É sempre um começo, mas é tão gostoso. É bem gostoso. E tem aulas também, Tem, as aulas tem de beach tênis, tem de futevôlei, tem de vôlei de praia, que aliás, assim, bombou na nossa arena desde o começo, sem a gente nem
ter muito essa expectativa. E funcional, então também, eu não quero fazer nada com bola, tudo bem, vem aqui só pular, gastar energia, qualquer coisa. Não quiser fazer esporte também, vem tomar uma cerveja. Isso. A gente adora esse momento resenha. Um churrasco, pode fazer seu assistir aniversário, jogos. ver a Copa do Mundo. Não, lá é demais. Quem já foi vai me entender, quem não foi vai ficar curioso, pode ir lá, porque realmente é muito maneiro. Bem. Cofundadora do Dibradoras. Pois Isso foi em 2015, né? A gente pegou exatamente o momento de Copa do Mundo Feminina, então foi uma provocação ali, né? Na época eu, a Nina, a Angélica e a Nayara, a gente começou nesses papos de, nossa, é surreal a forma como a mídia trata não só o futebol feminino, mas as mulheres no futebol, né? Então era aquele famoso você ir lendo as notícias do seu time, porque nós todas fascinadas por futebol, lendo a notícia do seu time e do lado passando musas do Brasileirão e uma foto de biquíni. Gente, não é possível que não dá para fazer diferente, né? E aí foi um pouco desse desconforto que surgiu as Dibras. E aí a Rê Mendonça se juntou a gente, assim, 2, 3 meses depois, para criar o podcast, e acho que foi o nosso carro-chefe, assim, desde o começo. Elas voltaram agora, inclusive, com o podcast. Foi um trabalho bem legal. Eu saí depois, até porque não dava conta de Pelado Real e de Bradoras. Imagina agora com a nossa arena. Era muita coisa, mas foi hoje uma honra ter. Não, e é muito legal, viu? Porque virou uma referência para falar e ver e buscar informações, e não só dentro de campo. Isso foi muito legal. E colunista da ESPN? Pois esse também foi um trabalho por um tempo. Acho que foi a primeira vez que eu escrevi para um site tão famoso. Eu já tinha feito alguns trabalhos menores, assim, mas escrever para a ESPN me deu uma credibilidade, muita gente passou a me conhecer, principalmente desse meio jornalístico. Também foi uma experiência curta, de novo, chega uma hora que eu não conseguia dar conta. Mas de formação você tem? Mas bem legal. Formação? Não, eu me formei em Relações Internacionais, mas eu sempre tive um dom ali para escrever. Muita gente me fala, né? Eu não sabia, mas as pessoas começam a falar, nossa, você escreve muito bem, eu me prendo nos seus textos e tal. E aí saiu. E acho que também quando você faz com amor, coração, vai, né? Eu falo isso, Ju, tudo que a gente faz com amor sai bem feito, porque realmente você dedica o seu tempo, a sua alma, aquilo que você gosta, e você fala com propriedade porque é algo que você ama. Isso, e é genuíno, né? Então a pessoa lê e percebe que aquilo não está construído por alguém que não conhece. Eu sou até bem chata, assim, até hoje. Quando, por exemplo, vai fazer algum release para a imprensa da nossa arena ou do Pelado Real, a gente já tem assessoria, mas eu sou a pessoa que pega o texto, eu mexo em tudo, porque eu quero que fique realmente com a nossa cara, assim, né? E de alguma forma você também ajuda aquela pessoa, a assessoria, a aprender a usar os nossos termos, a falar com a nossa linguagem. Às vezes uma coisinha já pode soar ruim, negativa. Ou mal interpretado, né? Exato. E você saiu do mercado financeiro para realizar um sonho. Você não teve medo disso, não, Ju? Ai, com certeza. Porque mas é uma época, coisa... a gente finge que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Não, foi bem... Hoje, olhando para trás e até escutando de pessoas que, quando sabem da minha história, eu percebo e consigo, acho que, dar nome para isso, que foi um ato muito corajoso. Muito? Mas na época, eu acho que era um misto, assim, de... Tem um chamado aqui e eu preciso fazer isso, se não for agora, quando que vai ser? Porque eu ainda estava morando com os meus pais, então tinha uma estrutura que me permitia, será que eu vou ficar um tempo sem ganhar dinheiro, mas conseguir guardar um pouquinho aqui desse trabalho do mercado financeiro, enfim. Então, o timing para mim, como pessoa, era muito ideal. Talvez o futebol feminino ainda não era um momento tão bom, né? A gente ainda estava bem engatinhando. Então, acho que o Pelado Real desbravou muito esse universo, assim, de coletivos de futebol feminino, grupos de mulheres que se juntam para jogar. Mas aí eu construí as minhas próprias clientes, né? Então, hoje a nossa arena existe, o Pelado Real é cliente, tem outros diversos grupos que nasceram de pessoas que jogavam no Pelado, hoje tem os seus times e jogam lá. Então, acho que a gente foi construindo esse mercado e foi difícil, assim... Minha mãe odeia que eu conte essa história, mas eu sempre conto. Mamãe, aliás, manda um beijo pra mamãe.
Mamãe Nadir. Nadir, um beijo, viu? Que eu sei aí que você é minha fã. E muito obrigada de coração. E parabéns pela filhona. Eu sempre falo, quando você vê um filho bem criado, a gente tem que dar parabéns aos pais, porque isso é criação. Com certeza. Meu pai e minha mãe, assim, por mais que na cabeça deles houvesse uma dúvida, porque, óbvio, né? É outra geração, e mesmo pessoas da nossa geração talvez não acreditassem no que eu estava fazendo, foi um questionamento pontual, assim, da minha mãe ficar... Você tem certeza? Você sabe que você não vai ter mais 13º, não vai ter mais férias remuneradas? E eu, claro que eu tenho certeza. E no fundo, meu Deus, sei lá o que eu tô fazendo. E acho que, sei lá, 2, 3 dias depois que eu tomei a decisão de fato, né? E fui pro escritório do Pelado Real com a Bibi na época, meu pai passou, acho que na Calunga, nem sei onde que ele passou, mas ele chegou em casa com um monte de coisa. Com pasta, com flip chart, com um monte de material de escritório. Assim, do tipo, olha, tá aqui pra você começar, sabe? E aquilo foi super... foi, assim, um ato simples, mas muito significativo. E até hoje, eles me apoiam, eles estão em tudo, eles participam dos eventos, eles compartilham as coisas. E, curiosamente, trabalham comigo hoje. Então, acho que acreditaram tanto que agora fazem parte. E eles gostavam de futebol? Eles são fascinados. Meu pai é um corintiano, assim, maluco. Minha mãe São Paulina, eu puxei dela, né, o amor pelo São Paulo. Mas foi pro caso do meu pai que eu me apaixonei por futebol, assim, porque estava sempre assistindo. Na minha casa só passa futebol na TV. Quem vai até de visita fica, nossa, vem aqui, você joga futebol. Então, aqui, se você não gostar, você vai aprender a gostar. E meus irmãos também, eu tenho 2 irmãos homens mais velhos, sempre apaixonados por esporte. Também corintianos? Então, os 2 corintianos. Então, só você e sua mãe? Aí a gente deu uma desvirtuada ali. Não, tudo bem, vai, gente, é São Paulo. O feminino, eu sempre comento aqui, é verdade, quem nos acompanha, quem sabe do meio, entende isso. O feminino entende que uma modalidade precisa do crescimento. Então, você não vai torcer contra, porque é o Palmeiras, eu sou corintiana. Não, na final da Libertadores, duvido que tivesse uma brasileira que não tivesse torcendo por Palmeiras. É lógico. E isso nunca aconteceria no masculino. Jamais. O clubismo está muito acima, né? Essa rivalidade, às vezes até muitas vezes tóxica, né? Sim. No feminino, de fato, não acontece. E eu vejo muita gente, assim, principalmente que vem do masculino, falando como se isso fosse uma coisa ruim. Mas é importante ter a rivalidade. Não é que não tenha, né? Existe, claro que dentro de campo. Vai jogar um Corinthians e São Paulo, eu vou torcer pro São Paulo. Mas a gente quer que todo mundo se desenvolva. E a gente quer celebrar quem tá fazendo direito. Sim. Então, eu levei minha sobrinha agora de 5 anos no jogo do Corinthians, junto com meu irmão. E ela toda de Corinthians. A Maria, que ela fosse São Paulina, a Maria, mas tá ótimo. O importante é que ela teve a experiência, foi ver futebol feminino. E que gosta de futebol. No estádio, exato. Essa é ela que estava pedindo, inclusive, então... Isso, a gente estava conversando sobre isso. Aliás, eu acho que a nossa arena pode ter surgido disso, de você ver assim tantas meninas sem ter um lugar para se sentir, né, pertencente, como a gente já falou, mas de estar acompanhando o futebol feminino. Lá, galera, tem um lugar onde tem várias camisetas expostas de futebol feminino, chuteiras, tem as plaquinhas, eu até assinei numa plaquinha, gente. Claro, óbvio, né? Ou seja, é um universo não só para a mulherada praticar, mas também para conhecer o futebol feminino. Sim, tudo ali respira a mulher no futebol. E essa é a ideia, né? Porque em quantos lugares que você vai hoje que você vê fotos de jogadoras, ex-jogadoras, que você conhece a história da seleção brasileira? Lugar nenhum. Então a gente precisa ter um espaço onde as mulheres consigam se enxergar e celebrar todas as conquistas que a gente já teve até aqui. E sem dúvida as pequenas são assim, são as nossas xodozinhas. Então na arena você vê de tudo, de meninas treinando, né? Então a gente tem turmas para meninas a partir de 6 anos de idade. Olha! Até meninas que estão ali só assim para se divertir, mas só dela chegar e aquele ambiente já ser convidativo, que seja uma menininha que acabou de começar a andar ali, sabe, 2, 3 anos, já tem uma bolinha, já tem a gente tem aquela gaiola que você maravilhosa. Senta. Toda hora eu vejo alguma menina brincando, ela entra dentro da gaiola e fica chutando bola. Então, acho que o ambiente, ele proporciona, assim, ele é convidativo. E é importante, né, porque eu até li uma vez, agora não vou lembrar onde, que fala que o espaço, quando a gente fala de esporte,
ele pode ser uma oportunidade, mas ele também pode ser um limitador. E eu acho que é isso que a gente viveu por muito tempo, e ainda vive, né? Quando a gente fala de futebol feminino. Os espaços esportivos, eles são limitadores, porque você chega lá, só tem homem, você quer jogar, você não se sente confortável. Você começa a jogar, ninguém passa a bola para você, como é o caso das meninas nas escolas. Então, acaba que o fato de existir o espaço esportivo exclui as meninas, né? Então, a gente tentou criar um espaço que convida, ao invés de excluir. E foi difícil, assim, porque achar um lugar em São Paulo... Nossa, ó, eu não vou falar que foi difícil, porque a gente teve sorte. Foi outro ato de coragem? Foi outro ato de coragem. Porque não é fácil empreender. Eu acho que eu tava meio calejada, assim, de saber que ia ser desafiador, enfim, que ia ter que começar tudo muito do zero, mas numa outra magnitude, né? Porque pelo lado real a gente começou até meio sem dinheiro, assim, vai juntando, pega a grana de cada uma e paga a quadra, quando sobrou um pouquinho agora começa a pagar a treinadora e tal. A nossa arena não tinha como sair do zero sem botar uma baita grana. Não, e ó, um asterisco, foi mais ou menos em época de pandemia. A gente abriu no meio da pandemia. Então... 2020, julho de 2021 a gente inaugurou. Então o projeto todo, a obra, começou em outubro de 2020 para abrir em julho de 2021. Então acho que essa foi a maior prova de que a gente conseguiu construir um mercado do futebol feminino em que as pessoas confiam. Porque você conseguir fazer com que pessoas tirem dinheiro do próprio bolso, e não é gente que tá com dinheiro sobrando, assim, gente que, né, lutou para construir aquilo. Tirar dinheiro do próprio bolso e falar, não, eu vou colocar nisso aqui, no meio da pandemia, num espaço de esporte, que naquele momento não estava nem sendo permitido, e só para mulher, porque eu acredito nisso aqui. Então, acho que ali eu recebi uma grande carga de credibilidade, devo estar fazendo alguma coisa direito, né? Para as pessoas estarem me dando dinheiro delas. Você plantou e está colhendo. Sem dúvida. Então, foi um desafio, é um desafio todos os dias, né? É um negócio muito complexo, muito grande, tanto a estrutura é grande, quanto a gama de serviços que a gente tem ali, a quantidade de pessoas que passam, eventos que a gente faz, eventos que as pessoas alugam espaço para fazer. Então é bem mais trabalhoso, mas a recompensa ela é muito visual, né? Todo dia que eu vou na nossa arena eu falo, caramba, valeu a pena, tá valendo a pena. É muito bonitinho ver a quantidade de meninas assim que jogam, a quantidade de meninas jovens. E isso que você falou, né? Porque eu já fui várias vezes, e às vezes até para fazer algum trabalho, porque também as pessoas alugam lá para fazer fotos, essas coisas, de meninas que realmente tem o sonho de se tornar jogadoras de futebol, então ali tem os times que alugam e se preparam lá, como um campo, né, para se preparar. Meninas que são novinhas, vê outras jogando, quer jogar para começar essa introdução no esporte. E mulheres que em seu momento quiseram muito ser jogadoras de futebol e não conseguiram por diversos motivos, dentre eles quase que a maioria, porque tinha que ir trabalhar. Que futebol não dava para sustentar nada, que você tinha que escolher uma carreira, né? O futebol não era uma carreira. E hoje elas se veem na oportunidade de estarem com as suas filhas, os seus filhos, mas terem um espaço que elas podem brincar. Exato. Com outras mulheres que estiverem na mesma situação. Não, super. E a gente tem, assim, N perfis de mulheres ali, né? De mulheres que nunca jogaram, ou assim, eu brincava quando era criança, mas nunca tive a oportunidade de treinar. Até mulheres que vêm treinando desde o universitário, então já tem um gosto pela competição e quer participar dos torneios e tal. E ali, assim, a gente não vê a diferença é o de menos. As similaridades ficam muito mais evidentes. Porque as pessoas se conectam independente. Se eu joguei a vida inteira, se eu não joguei. Se eu torço pro time X, se eu torço pro time Y. A conexão que elas criam pelo fato de serem mulheres que querem ter um ambiente, que querem ocupar um espaço de uma forma segura, é o que realmente ressalta, assim, fica ressaltado. E fica muito, viu, Ju? De quem vem de fora é muito claro. Eu já ouvi isso, sabia? De que as pessoas... Já tive amiga que entrou lá e ficou assim, virou a curva ali do campo, de ficar arrepiada e lacrimejando, assim, falando, Ju,
A energia desse lugar é um negócio único. Eu falei, é bom ouvir, porque a gente já tá tão acostumada que vem todo dia. Porque acaba no dia a dia não percebendo o que causa nas pessoas, né? Exatamente. E até porque você tá no ambiente do seu trabalho, então você sabe... Porque hoje, minha gente, hoje eu vejo bastidores. Eu sempre fui aquela de calçar a chuteira e entrar em campo. Quando eu comecei a trabalhar no Corinthians e vi os bastidores, vi o que a Cris... Aliás, eu quero trazer a Cris aqui até o final da nossa temporada, porque os bastidores é muito trabalhoso. A gente não tem ideia de que quando está em campo, o que acontece para a gente estar em campo. Para acontecer aquilo. Então, desde coisas muito mínimas, sei lá, credenciamento para um jogo, se vai ter lanche para o pessoal, os gandulas, maqueiro. Total. É tanto detalhezinho que eu falo, meu Deus, é muita coisa para trás. Então você... Não é glamuroso, né? Essa parte não é nem um pouco glamurosa. Isso a gente vai também, isso a Globo não mostra. Não mostra, porque... Quem vê close não vê corre, é muito real nessa hora. E é isso, e às vezes você perde um pouco o brilho da coisa, né? Porque você tá tão envolta ali nos problemas, nas coisas que tem que resolver, e aí quando você ouve esse tipo de feedback, que você acha que volta para aquele momento que te fez construir aquilo, né? Que te deu a coragem. Você fala, é verdade, é por isso que eu tô aqui. Tá bom. O propósito é esse. Aliás, falando em frase, no seu Insta tem mulheres certinhas não fazem história. Aí a pergunta que não quer calar, a Ju não é certinha? Não é bem isso, só sou muito correta. Defina. É engraçado, porque essa frase, ela veio de um imã que eu ganhei de uma chefe minha quando eu trabalhava lá no mercado financeiro. Denise, aliás, maravilhosa, hoje vice-presidente, diretora, enfim, uma pessoa muito hoje jogadora importante. Da nossa arena. Seria bom. Muito importante na Natura. E a Denise me deu esse imã e eu nunca tirei essa frase da minha vida, eu levo ela para todos os lados. Mas acho que é menos a ideia de não ser certinha e mais a ideia de você ter um comportamento fora do que é esperado para nós mulheres, né? Então a gente não precisa ser o que as pessoas querem que a gente seja ou que a sociedade espera que a gente seja, e sim aquilo que a gente acredita. Porque o que a gente também estava falando aqui, né? Quando você consegue transmitir o seu sonho, o que é genuíno de dentro de você, você consegue convencer as pessoas. Então, eu percebi muito isso ao longo da minha carreira, que quando eu falo com o coração, eu toco as pessoas de uma outra forma. E isso não é só assim numa entrevista, num papo informal, numa reunião mesmo, assim, para conseguir patrocinador. Mais importante do que eu chegar no número perfeito ou falar de alguma contrapartida super legal que aquela marca vai querer, é eu conseguir conquistar o coração daquela pessoa. Ela, por meio da minha paixão, falar, puxa, isso aí vale a pena, porque eu tô entendendo que ela acredita nisso, eu tenho que acreditar também. E aí depois, negociar é um detalhe. O mercado financeiro te ajuda, os negócios. Eu sou péssima para negociar, gente. Tanto que o pessoal fala, você fala, Melema, na hora de falar sobre dinheiro, pode deixar que eu assumo. Não, o mercado financeiro me ajudou muito, assim. Acho que independente do mercado financeiro, mas esse universo corporativo te exige muito, né? Eu entrei lá como estagiária, fui trainee, depois fiquei como analista, mas em pouquíssimo tempo, eu fiquei 3 anos e meio, parece que você faz, assim, um mestrado, né? Uma imersão, porque é tudo muito intenso. Você trabalha com pessoas de níveis profissionais muito altos, então, vira e mexe, eu tinha reunião com o diretor, com o vice-presidente. Então, você é puxado a, desde cedo, ter que, né, falar a linguagem dessa galera. E aí, acho que quando eu vim para o futebol feminino, eu tive que voltar a falar com essas pessoas. Foi um pouco mais natural, assim, ajudou. Eu acho que vou precisar de umas paradinhas dessa. Ou eu vou te chamar, Jô, tá? Tá bom. A gente já tem... que o futebol feminino a gente quer se ajudar. Todo mundo quer participar e ir por um mesmo movimento. Ô, Jô, eu te perguntar uma coisa, vou deixar você pensando, mas é bem rapidinho. Ai, medo, vou até tomar uma água. Pode tomar, é bem rápido, que a gente aqui é a pai bola. Que a gente chegou um momento da nossa... Esse momento quebrando barreiras. Então, para você pensar aí, em que momento você teve que quebrar uma barreira e falar, bom, se eu quiser seguir um sonho, eu tenho que tomar uma atitude que é difícil, mas vou quebrar essa barreira e hoje você é quem é, maravilhosa. Antes disso, esse pensamento rapidinho, roda a vinheta.
Rápido, vê? Tá. Deu para pensar? Ah, deu para pensar. Eu acho que a gente falou bastante desse momento, né? E para mim, com certeza, foi essa transição aí do mercado tradicional para empreender, né? Empreender no Brasil já é um desafio. Que dirá empreender com o futebol feminino lá em 2013, quando ninguém estava falando disso, ou quase ninguém estava falando disso. Então, eu acho que eu quebrei uma barreira minha, né? De acreditar que eu podia fazer uma coisa acontecer por conta própria e não só dentro de alguma empresa que já tem a sua estrutura e tudo mais. E uma barreira das pessoas ao meu redor, da minha família, sem dúvida, amigos que hoje me veem depois de tanto tempo e, nossa, Júlia, eu super te acompanho, que demais o que você está fazendo e tal. E as pessoas do meu ex-trabalho, né? Então, na época, muita gente ficou assim, o que você está fazendo? Você está louca? Imagina, ainda mais quando você é trainee de banco, as pessoas, né, acham que você vai virar superintendente dali 2, 3 anos. E é mesmo essa a carreira que trilham. Mas tinha um chamado mais forte ali que eu tive que quebrar essa barreira, ainda bem. Galera, e não é de hoje que o Banco BMG apoia e incentiva muito o nosso futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020 e posso afirmar que são muitas iniciativas em prol da nossa modalidade. E a mais recente delas é esse cartão aqui, ó, feito especialmente para quem quer apoiar o futebol feminino. É um cartão de crédito e débito sem anuidade que você pode adquirir abrindo a sua conta. Se você já tem a conta aberta, é só pedir. Se você ainda não tem a conta aberta, aproveita, aponte aí a sua câmera do celular para esse QR Code, já abre a sua conta e, claro, peça aqui o nosso cartão do futebol feminino e ajude muito a nossa modalidade. Banco BMG, o banco sem barreiras. Eu sempre falo, Ju, que a gente, se prestar atenção, né? Isso não é nem religião, nem nada. Eu acredito em Deus, mas cada um acredita no que lhe faz bem. Uhum. Mas quando a gente escuta essa nossa voz, não tem como as coisas darem errado. Você pode passar um perrenguinho aqui e tal, porque, né, o caminho às vezes nem sempre é fácil, muitas vezes até é árduo. Mas quando a gente chega lá, você fala, entendi por que eu tinha que tomar essa decisão, passar por isso. Total. Porque é muito maior do que a gente imagina. Sem dúvida. E eu acho que hoje, de novo, né, olhando para trás e conseguindo refletir sobre isso, tem uma coisa eu falo que é muito um senso de dever, assim, que eu tenho. Porque eu tive muitos privilégios na vida, né, da família que eu nasci, da situação econômica, social, onde eu sempre estive inserida, sabe? Fiz intercâmbio nos Estados Unidos, falo inglês fluente. Tudo isso me fez uma pessoa capaz de fazer o que eu faço hoje. Talvez outras pessoas tivessem esse sonho, essa vontade, mas não tiveram a oportunidade, né? Não tiveram esses privilégios, a vida te levou para um outro caminho, a vida te fez ter que cuidar de alguém da sua família, ter que cuidar de alguma coisa, né, que você não queria, mas era você. Então, eu falo que eu tenho uma responsabilidade mesmo. Se eu tive todos esses privilégios e eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu tenho que, de alguma forma, retribuir. Então, tem que fazer mesmo. Porque não adianta ter os privilégios, né? Você tem que nem ter as oportunidades, você tem que aproveitá-las também. Falando nisso, ó, você foi nomeada pelo Consulado dos Estados Unidos. Você fala fluente o inglês, eu não falo, então não ri-se do meu inglês aqui, tá? Ok. Global Sports Mentoring Ring Program. Foi perfeita? Óbvio. Muito obrigada, João. O que é isso daí? Explica pra gente. Gente, esse programa é maravilhoso, eu recomendo todo mundo já dar um Google aí. A gente fala de S&P para ficar mais fácil, porque o nome é gigantesco, né? A sigla, e é um programa que existe desde 2012, inclusive foi criado nessa época, porque foi quando a Hillary Clinton estava no governo americano e ela começou a fomentar iniciativas de empoderamento feminino, e não só dentro do governo, mas de como usar isso para que a diplomacia americana com outros países, né, falasse mais desse assunto. É o que a gente chama do soft power, né? Então, como que você
consegue influenciar outros países e fazer com que eles olhem os Estados Unidos de uma forma diferente, não só pelo, né? Poder econômico, manda no mundo. Exato. E aí construíram esse programa com a ideia de trazer mulheres de vários países do mundo para os Estados Unidos para uma imersão de mentoria. E essa mentoria, ela é feita por grandes executivas americanas. Nossa, que chique! Muito chique, gente, assim, um nível de chique que eu não estava nem preparada. Não tinha nem roupa para isso. Mas, então a gente chega lá, a gente passa 2 semanas com eram 15 mulheres, né, mais ou menos de 15 a 16 por turma, da Palestina, de Israel, Bangladesh, Vietnã. Então, assim, mulheres de perfis completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Mas é o que a gente estava falando sobre, não é a diferença que importa, e sim a similaridade. E a gente tinha uma conexão que foi quase que instantânea de a gente estar todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito. E aí cada uma dessas mulheres vai para o que elas chamam de mentor site, então elas vão para as cidades das suas mentoras durante 3 semanas. Eu tive a sorte de, com a Julie e com a Diane, minhas 2 mentoras, e com a Janet, que eram da Procter & Gamble, e do Google. Então eu fui mentorada por essas 2 empresas gigantescas. E aí é quase que um programa de trainee, assim, elas marcam reuniões para você. Então eu falei com o CMO da Procter, eu fiz reunião com gerentes do YouTube, dentro do Google, enfim, tinha um pouco de tudo. E aí a ideia é que você saia de lá com um plano de ação. Então você apresenta esse plano de ação no final do programa, volta para o seu país e tenta implementar isso. Então, foi realmente uma experiência, assim... Nossa, muito poderosa, enriquecedora, né? Muito enriquecedora. Nossa, surreal. Porque se você falar só de você estar convivendo com pessoas de outra cultura, só que com os mesmos propósitos... É muito único. E acho que você cai um pouco na realidade, assim, a gente que está aqui no Brasil, geralmente a nossa referência são os países que estão indo bem, né? Os Estados Unidos, com o seu futebol feminino maravilhoso, a Europa agora também super crescendo... e dá uma sensação de que é só a gente que tá aqui, né, se matando. E aí você vê essas pessoas, nossa, tem gente assim com desafios muito, mas muito maiores. Ou com desafios diferentes, né? Tem na cultura oriental a questão das meninas terem que focar tanto na educação que aí o esporte acaba não fazendo parte. Então são outros motivos, outras barreiras que as meninas têm para praticar esporte. E isso faz com que você reflita, aprenda e crie uma rede que ela é para sempre. Assim, eu falo com essas meninas de outros países até hoje, a gente se chama de sisters, então é realmente uma sensação de que somos irmãs. De irmandade, né? Exato. E deixa um legado muito legal, né? Porque isso vai sendo repassado por gerações. Parabéns, viu, Ju? Obrigada. Eu já admiro essa mulher demais, aí cada vez mais. Ô, Ju, o Nossa Arena e o Pelado Real são exclusivos para mulheres? Sim, o Pelado Real sim, porque são turmas de futebol só para meninas e mulheres. A Nossa Arena, a gente tem algumas ressalvas. Então, por exemplo, nas quadras de areia, os homens podem jogar junto com as mulheres. Inclusive, essa é a ideia, assim, que a gente consiga fomentar essa relação do homem não ter que sempre ele ser o protagonista, o dono, o cara que chama, o cara que manda. Não, aqui você vai, obviamente, perceber que você é minoria. E você vai se comportar. Porque é muito louco isso, né? O quanto a gente se comporta conforme o ambiente. Sim, eu adoro muito. fazer uma metáfora com festa de criança. Quando você vai em festinha, em buffet infantil, tem cerveja? Geralmente tem, né? Porque pros pais e tal. Quer dizer que você vai encher a cara, ficar muito louca e sair dançando até o chão? Não tem que dirigir de volta para ele, tem que cuidar do seu filho. Aliás, você levou ele para lá. Exato, assim, é um ambiente infantil, então você vai se comportar, você tem uma outra forma. Sim. Então, assim, você sabe se comportar daquela forma. E eu falo isso muito para os homens, vocês sabem se comportar sem julgar a mulher, sem sexualizar a mulher. Isso está enraizado em vocês, mas vocês também têm o outro lado. O que falta, talvez, é o ambiente te proporcionar isso. Porque quando um homem está no meio de um monte de outros homens... Ai, caramba. É aquilo, né? É a gangue, é o pavão aqui, eu quero falar, né, das minhas minas e pá. E existe plateia. Então, aquele discurso, ele
se constrói. Sim. Agora, quando você está num ambiente em que a sua plateia não existe, ninguém vai escutar você falar essas besteiras, você não fala. E aí você, e aí eu tô falando você homem, se percebe diferente. Então eu já escutei de homens frequentando a nossa arena e falando, cara, eu prefiro jogar aqui do que jogar em outros lugares. Porque aqui eu me sinto bem. Onde eu jogo bola é tóxico. Sabe? Até e às vezes até parece se ele não for amigos. assim, ele vai ser diferente do outro, né? Se ele for uma pessoa que não vai ficar falando disso, tá? Ou ele vai ser o diferentão. Ele vai ser excluído. E outros gêneros? A gente tem uma equipe trans masculina. Caramba! Ai, gente, olha, T Mosqueteiros conquistou, assim, a nossa arena. É uma equipe que foi jogar um campeonato lá, chamado Taça da Diversidade. E aí, logo depois do campeonato, o Bernardo, um dos organizadores, me mandou uma mensagem com uma proposta em PDF super bem organizada, falando, olha, esse é o nosso projeto, é isso que a gente faz, é isso que a gente busca. A gente quer muito poder que os meninos treinem mais vezes na semana, só que a gente não tem dinheiro. E é uma realidade da comunidade trans, infelizmente. Muitos homens e mulheres trans não trabalham, não conseguem emprego, então estão muito marginalizados e não têm condição financeira. E aí eu conversei com o Bernardo, a gente até combinou, poxa, lógico, né? E vamos usar de vocês aqui para falar mais desse assunto, para educar as pessoas da nossa arena sobre esse assunto. Então, vira e mexe, a gente já fez bate-papo presencial lá, a gente faz postagem em rede social falando disso. Então, eu brinco que hoje o único time de homens que joga no Society, porque o Society é exclusivamente feminino, o T Mosqueteiros, é esse time trans masculino, e que nos ensina demais, assim, sobre inclusão, sobre diversidade, porque no fim do dia, Mi, não é sobre ser um espaço só para mulheres, é sobre acolher quem precisa ser acolhido. Tem pessoas ali que, como eu falei, nem necessariamente estão lá para jogar, mas querem estar num lugar que ela se sinta bem, que ela não está sendo julgada só por ela existir e por ela ser quem ela é. A gente tem um grupo de dupla maternidade que vai lá uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, em família, com as crianças. Que legal. E elas alugam toda, assim, já recorrente, para o ano inteiro, porque elas falam, gente, a gente nunca encontrou um lugar que a gente se sentisse segura, que a gente pudesse simplesmente existir sem as pessoas ficarem, nossa, que esquisito, né? Duas mães. Duas mães, como de onde veio essa criança, sabe? Não, lá é ótimo. E as crianças também conseguem se conectar com outras crianças, né? Do que tipo, estão eu não na sou mesma, a única que tenho duas mães. Então, não, é maravilhoso mesmo. É bem importante. Agora, vamos para um outro momento que eu vou te deixar pensando rapidinho. Tá. Mas muito rápido, pode beber a sua aguinha. Golinho, golinho. Porque eu quero saber de você, Ju, quem naquele momento onde às vezes até você duvidava de alguma decisão ou de alguma tomada de decisão, algum pensamento, algum projeto, enfim, onde você de repente pode ter tido alguma dúvida, mas foi alguém lá e falou assim, não, Ju, aposto em você. Então pode ir, tamo junto, e te deu aquele empurrãozinho que às vezes é natural que a gente dá um pouquinho de medo. Aquela pessoa fala, tá com medo? Vai com medo. Antes disso, roda a vinheta. Olha, difícil escolher uma pessoa, porque privilégios, de novo, acho que eu tive várias dessa ao longo da minha jornada. Na nossa arena, claramente, as pessoas que resolveram investir por conta própria, né? E teve uma primeira pessoa, que é o Luciano. O Luciano é marido de uma mulher que se jogou no Pelado Real por muito tempo, só não tá jogando porque ela voltou para os Estados Unidos. Ela é americana, já morava no Brasil. E aí ele conheceu a gente, porque estava sempre junto com ela. Mas o Lu, assim, ele pegou um gosto por nós, né? Pelas meninas... E a gente também por ele, que quando eu vim com essa ideia da nossa arena, ele foi a primeira pessoa a falar, não só falar, vamos nessa, como eu vou te ajudar. Então ele foi comigo na primeira reunião que a gente fez, ainda antes de achar o terreno, que era numa outra quadra, que tinha uma possibilidade de a gente pegar o ponto dessa quadra, para negociar comigo junto com o dono lá. E ele é um cara assim que é do mundo financeiro, então... Tipo essa pessoa que você quer do seu lado, que sabe negociar, era ele. E ele foi lá e ele, falou e levantou números e tal.
E dali a gente teve a certeza de, olha, se o Lu tá acreditando nisso aqui, que é um cara que entende da coisa, é porque a gente tá indo pro caminho certo. Então, acho que esse foi uma pessoa, assim, pra nossa arena especialmente, que apostou e empurrou para que outras pessoas também apostassem, né? Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil, as melhores cotações, vários esportes para você aí fazer a sua fezinha e vários jogos online que você pode se divertir enquanto multiplica o seu dinheiro. O meu favorito não podia ser diferente, é o Futebol X. É um jogo onde você vai fazendo embaixadinhas enquanto o seu dinheiro se multiplica. E você pode fazer a partir de 10 centavos, já dá para você jogar. Então, galera, mais fácil impossível. Quero ver quem será rei e rainha aí das embaixadinhas. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Já aponta a sua câmera, já faz o seu cadastro e já ganha um bônus de R$5 para você se divertir e fazer a sua fezinha. Ju, bora falar de Copa do Mundo? Eba! Bora. Você vai pra Copa do Mundo? Eu vou pra Copa do Mundo. Então já me leva na sacola. Olha o meu tamanho, eu sou pequenininha, eu levo até com mala de mão, eu entro. Ah, eu tenho 23 quilos, você cabe? Não, 23 quilos já, assim, eu quase nasci com 23. Faz muito tempo que eu não tenho 23 quilos. E eu não vou te falar pra você me cortar em pedacinho, porque eu preciso estar inteira, não, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas eu não desmonto. Gente, levem a Milene, pelo amor de Deus. Não, a gente quer muito ir na Copa do Mundo, gente. Ainda mais, Ju, eu falei assim, ó, eu já participei de uma Copa do Mundo jogando, já participei de Copa do Mundo comentando, né? Mas daqui do Brasil, que foi a Copa de 2019. Mas, não sei, essa Copa tem uma coisa diferente. Não sei se você está sentindo isso. Eu tô sentindo que é a primeira Copa que eu não preciso contar para as pessoas que vai ter Copa. Já tem gente vindo me contar que vai ter Copa. É muito louco, né? Porque em 2019 eu fui por um período curtinho, mas também tive a chance de ir. E eu voltei, e foi quando eu voltei que as pessoas ficavam, nossa, que legal, né? Teve Copa, você foi pra Copa. Então eu fiquei construindo isso na cabeça das pessoas. Hoje as pessoas ficam, ô Ju, tem que ir pra Copa, hein? Você vai pra Copa? Aí eu fiz uma publicidade recente aí lá no jogo da Finalíssima. Aí as pessoas ficavam comentando no Instagram, ô Marca, leva a Júlia pra Copa, leva a Júlia, a gente quer acompanhar pela Júlia. Então é um outro momento assim, que a gente tá. Sim. E como seleção, com muito mais possibilidade. Assim. Acho que a gente tá numa fase importante de renovação e principalmente de maturidade. Então, acho que esses 2 jogos de Inglaterra e Alemanha, para mim, deixaram muito claro que a gente chegou num outro nível como time, porque as atletas estão num outro nível de maturidade. E eu vi isso até antes do jogo, porque eu tive a chance de ir na coletiva de imprensa que teve logo antes. Foi uma coletiva entre Inglaterra e Brasil. Então, tava a Rafa e a Pia, a Lia e esqueci o nome da treinadora da Inglaterra. E aí, gente, escutar a Rafa, nossa zagueira, falando em inglês, com uma naturalidade e com uma maturidade, assim, ali eu falei, gente, a gente tá com um outro nível de jogadora. Um outro nível. E aí, ela mesmo falou isso na coletiva. Alguém perguntou sobre, jogar num Wembley lotado, como é que vai ser isso? E ela meio que tipo, gente, eu jogo em estádio lotado toda a rodada aqui. Tipo, isso aqui é padrão aqui na Europa. E é isso, né? Porque uma vez que isso vira natural, sim, quando você chega numa Copa, o psicológico é muito importante. Então eu acho que elas estão bem mais prontas. E muitas vezes nós batemos ali na trave pelo psicológico. Muito. E naturalmente, muito. Porque assim, a gente está falando até nos bastidores sobre queimar fases. Uhum. Eu acho que é a primeira vez que o Brasil vem construindo uma base. Então, obviamente, até como uma ex-atleta, e você sabe disso, né? Como atleta também que jogou. Uma atleta jogou. Jogou. Se a gente joga com meninas mais velhas, né, que era o caso antigamente, não tinha, vamos jogar sub-17. Não.
É o 17 jogava com uns 35, não tem igual hoje. Hoje eu tenho quase 44, eu jogo com menina de 20. Aí eu falo, meu Deus, vocês estão correndo demais. A tia não tá aguentando. Ah, mas aí só no tapa ali, né? O problema é a bola chegar para dar o tapa, entendeu? O problema não é, a hora que ela chega tá ok, mas ela não tá chegando. Ai, meu Deus. Mas a gente não tinha essa maturidade, como assim, né? As meninas mais velhas, elas já tinham passado por outros processos. E é importante essa base, porque quando você chega num profissional, você já está com a maturidade esportiva muito melhor. Você já fez jogos de campeonato, que é diferente de treinos. Você já sabe o que é uma competição, que você precisa ganhar aqueles 3 pontos. Certeza. Até a mentalidade de deixar o corpo para não se machucar. Não é, não vou machucar o outro. Não, você só vai firme para que você não se machuque. Super. Um entendimento de jogo individual, coletivo. Então, assim, as meninas estão sendo preparadas. Quando chega na seleção, eu já vejo outra seleção. Que é, as últimas, né, não tinha. A seleção sub era pouco e quando tinha não era tão boa. E eu acho que o Brasil veio construindo isso. Tem favoritos? Brasil. Bora! Não, eu tô super torcedora nessa Copa, muito mais do que em outras. Mas, além do Brasil, se as outras se esforçarem... Um pouquinho. Acho que a Inglaterra tem uma chancezinha. Fizemos um ótimo jogo contra a Inglaterra. Excelente jogo contra a Inglaterra. Sabe o que tá me dando uma esperança? Eu sei que é muito malvado falar isso, mas é que tem umas pecinhas sendo perdidas, né? Então, sim. A Inglaterra perdeu a sua meia Alia, que é muito sim. diferencial. A França, com aquele burburinho todo que teve da ex-treinadora também, talvez venha meio abalada. Estados Unidos já não tá mais aquelas coisas, né? Perdeu alguns amistosos que antes não perderia. Passava o carro. Então, assim, todas as seleções estão mais fortes, sem dúvida, mas a gente sabe que Copa é momento, né? E eu acho que o momento tá bem especial, mas, né, sem clubismo, acho que Inglaterra, Estados Unidos são sempre muito favoritas. Espanha, eu acho que pode surpreender bastante, né? Então, a Espanha já está me surpreendendo. Tá com um time sub muito forte. Acabou de perder, acho que a final da Euro Sub-17 para a França. Mas um jogo, assim, 3-2, apertadíssimo. A base da Espanha tá muito boa. Então, é possível que também venha aí com uma a Espanha forte. E eu fico pensando, viu, que eu morei na Espanha, sei lá, 20 anos atrás, né? E era um outro futebol. E é muito legal ver essa construção, de que, ou seja, quando realmente se investe, dá resultado. Com certeza. Bom, a Inglaterra tá vendo isso, né? A Holanda mesmo, que foi a finalista, elas já tinham sido campeãs da Euro, ou seja, o investimento faz completa diferença em qualquer esporte, né? A gente não está falando só do futebol feminino, não. O investimento em base, principalmente. Não tem, né? Não tem como você crescer se você não tem... Se o seu funil, a sua base para o seu funil é isso... Você vai pegar isso aqui. Agora, você precisa ter uma base dessa para quando você fizer o funil, você ter... A gente fazia o contrário. Era dos principais para chegar na base. E a gente até, a Cris até fala, nossa, começamos com a pirâmide ao contrário. Não, bora começar a popularizar o esporte. E aí vai fechando as camadinhas até chegar no profissional. Com certeza. Temos outro momento aqui. Tá. Mas tá tranquilo, né? Não, tá indo de boa. Eu tô vendo na hora que vai vir aquela pergunta. Nada, aqui é um bate-papo entre amigas no sofá, na minha casa, aqui, ó. Tudo. Esse momento chama 2 toques. Eu sei que também você é uma jogadora rápida. Tocou, chegou. Não, chegou, tá. Já. Eu tô nesse momento porque eu não aguento ficar correndo com a bola. Tem que soltar logo, deixa a bola correr. Chegou, a gente já tem que saber pra quem passar. Então, eu já tô olhando aqui, chegou, já passa. Então, o nosso 2 toques. Aí eu te falo uma frase, uma pergunta e você responde o que vir na cabeça. Tá bom. Do coração. Dá pra editar depois, né? Um sonho. Que difícil, eu tô realizando tantos. Amém. E que assim siga, minha gente. Um sonho. Trabalhar na ONU. Olha, isso é um sonho muito maneiro. Que é sonho de quem fez relações internacionais, né, gente? Que vem já, né? É o DNA, já tem. Uma decepção. Ai, meu São Paulo.
Tem sido para muitos São Paulinos. Nossa, faz tempo, né? Pelo amor de Deus. Porque não é só perder jogar ruim, né? O São Paulo tem jogo que... Não, é muito triste. Eu já acompanho bem menos assim do que antes, infelizmente. Um ídolo ou ídola? Pode ser 2? Pode. Meus pais. Ah, maravilhoso. Não, sem dúvida, assim. Pessoas muito referência em tudo. Como pessoas, como profissionais, como pais, em tudo mesmo. Lindo. Agora, que é uma pergunta difícil, viu? Gente, mas... Essa até eu, se eu tivesse que responder, Zanotti ou Cris? Essa é difícil. Bem difícil. Mas não posso levar as duas? Então eu levaria. São posições diferentes. Exato, uma toca pra outra. Aliás, uma com a outra seria muito bom. Ai, eu vou na Cris. Vou na Cris. Cris artilheira. Mesma coisa quando o pessoal me pergunta, Messi ou Cristiano? Tipo, vai de estilo de gosto. Porque assim, os dois são muito craques. É isso. Depende do time que você tem, né? Quem que vai encaixar melhor. Se eu tivesse que escolher pro papelado da rua, eu escolheria o Messi. Por quê? Eu já não quero ganhar jogo. Não é na rua, né? Mas eu quero ver uma caneta. O que importa ali é eu quero enganar o adversário. É isso. Entendi. É um bom ponto esse, é verdade. Mas não por nada, mas os dois são craques. Se eu quisesse jogar assim pra ganhar, não que o Messi não ganha. Aliás, campeão mundial. Mas o estilo de jogo assim mais irreverente e tal, eu acho que vai no nosso do estilo. Eu gosto do estilo mais briguento da Cris, assim. Acho que é um estilo importante, né? Vem sendo importante, a gente... Bom, talvez tenha até bastante a ver comigo, né? Precisa lutar, a gente tá sempre lutando. Então... Tá, é uma pessoa que sabe lutar, dentro de campo e fora. Não, a Cris é uma referência, assim, ela sempre foi uma referência dentro de campo. Eu cheguei a jogar com a Cris da Copa de 2003. Nossa. E desde lá ela sempre foi muito referência e uma pessoa líder. Mas eu acho que isso transcendeu muito. Depois da Copa de 2019, o fora de campo também. É uma pessoa que a gente admira como mãe, como esposa, como jogadora. Embaixadora. E ela é uma pessoa que, ela não se dá por vencido de nada. Ela se cobra demais em tudo. Então, tudo que ela precisa fazer tem que ser com maestria. Ela é intensa em tudo. Então, acaba puxando muito, assim, várias sociedades, né? Várias pessoas que não precisam ser só do meio esportivo. Com certeza. A levantar a bandeira com ela. Então, Cris, amamos você. Muito. Ju, eu gostaria de falar o dia inteiro aqui contigo, porque já sabe, a gente... Vamos bater uma bola. É muito legal, Ju, compartilhar paixão com quem realmente a gente sabe que faz a diferença e que luta incessantemente, porque eu sei que não é só um sonho realizado, é um propósito muito mais do que isso. Estaremos aqui na torcida da ONU, essa mulher na ONU, gente, se ela já faz tudo isso aqui, imagina estando na ONU. Então, parabéns por tudo, gratidão como uma das pessoas do futebol feminino, né, das antigas e de que eu também não consigo ver minha vida sem o futebol. E nem que se eu tivesse uma outra profissão, o futebol sempre é algo que está dentro do meu coração. O pessoal fala, Milene, só anda com a bola. Sim, eu sempre estou com uma bola. Ainda bem. Então, muitíssimo obrigada por tudo que você faz e continua fazendo e certeza que ainda fará. E obrigada por ter compartilhado um pouco aqui da tua história conosco. Imagina, é um prazer. E conte conosco sempre. Assim, você falou, sempre que eu convido a Milene, ela vai. E conte comigo. Vou continuar convidando. Pode convidar, vai convidar. Porque eu acho que juntas somos mais fortes. Eu sei que é uma frase clichê, mas tem total... relevância, porque realmente faz diferença quando a gente se junta. E não só juntas, pode ser junto, todos. Eu acho que quando as pessoas têm o mesmo propósito e a mesma paixão naquilo que faz, as coisas dão certo. Então, muitíssimo obrigada. Quer deixar um recado para a galera? Eu quero primeiro agradecer você pelo convite. Obrigada. Porque acho que mais do que um espaço para a gente trocar, que é sempre muito bom, nessa correria às vezes, né, a gente não consegue
trocar ideia, você usar a sua voz e a sua imagem e o seu tempo para dar visibilidade para outras pessoas e para outros projetos. Não é trivial, não é qualquer pessoa que faz, então eu agradeço de verdade muito. E eu sei que você não está fazendo isso só aqui, você faz isso sempre, né? Você já falou de Pelado Real, de Nossa Arena, em vários outros lugares. Eu sou realmente muito, muito grata. E dizer para todo mundo, venham para Nossa Arena, venham conhecer esse espaço, seja para jogar, seja para curtir. Você que tem aí uma menina perto de você, para quem eu vou falar ali no meio, né? Uma menina, uma sobrinha, uma neta, uma irmã mais nova. Acreditem que o fato de você incentivar essa menina pode realmente fazer muita diferença. Todo mundo tem o poder de transformar, todo mundo tem o poder de trazer uma mensagem diferente, mudar a cabeça de alguém. Então não pensa que é só quem é influenciador, quem é famoso, quem tá, ai meu Deus, essas pessoas são incríveis. Você também é incrível, de verdade, todo mundo tem esse potencial. Então acredite em você e incentive outras meninas a irem atrás dos seus sonhos. Ó, nós colocamos ali, ó, @NossaArenaSP. Sigam a gente. Aliás, Ju, a gente já vai finalizar, mas podemos ver a Nossa Arena em outras cidades do Brasil, gente? Meu Deus, adoraria! Não, olha, sabe o que eu vou brincar? É brincadeira, é engraçado, não, mas joga pro universo, ele responde, hein? Gente, alguém aí quer levar a Nossa Arena? Investidores, marcas? Precisamos de outras nossas arenas pelo Brasil. Empresas e pessoas já vieram falar assim, ai, como é que faz para ser sócia? Fala, agora não dá, a gente já fechou, mas quem sabe na próxima? Ah, então na próxima você me chama. Então acho que, assim, possível cada vez mais possível. Então, agora que a gente está começando a andar com as próprias pernas, né, menos perrengues e mais soluções, já dá para pensar, assim. Aí, minha gente, então, ó, já vai lá no Insta, já conheçam. Vocês... Comenta falando em qual cidade você gostaria de ter uma Nossa Arena. E vocês vão amar, assim, não tem a menor dúvida. E se não conhecem pessoalmente, vão. Que aí tudo que falamos aqui durante o programa, vocês vão materializar lá, porque realmente é um lugar muito, muito acolhedor. Ju, obrigada, essa lindona de coração. Camisa linda, você viu a camisa linda da seleção? É nova, gente. Vai sair. Claro, ela tem uns detalhes assim das folhas, é maravilhosa. E a mãe natureza. Sem estrela, porque a gente ainda vai conquistar a nossa. Com certeza, muitas. E maravilhosa porque é feminina, entendeu? Eu só de ter um uniforme para as mulheres, eu já fiquei muito feliz, porque eu usava do Sub, que era muito maior que nós, né? E vem uma coleção inteira, viu? Não só de camisa, de um monte de peça, todas pensadas para as mulheres que gostam de futebol. Bem legal. Bora trabalhar e juntar dinheiro, porque a gente adora andar com roupa de futebol estilosa ainda para mulher. Galera, obrigada, Ju, mais uma vez. Galera, já sabem, toda quinta-feira temos um novo episódio. Não vou falar de novo. Não esqueçam de dar aquele joinha. Rapidinho, clicou, já faz a diferença. Compartilhar. Seguir a gente aí nas nossas redes sociais. A gente coloca vários cortes. E compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque vocês sabem que vocês ajudam que a nossa voz seja escutada aí por muito mais pessoas. Se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa sobre o nosso esporte, eu acho que isso já vai ter valido mais do que a pena. Então, muitíssimo obrigada e até a semana que vem. Beijo!